Fala galera, bem-vindo aí à segunda temporada do História Pop. Obrigado pelo feedback que vocês têm dado aí nessa primeira temporada, ao longo aí dos primeiros 8 vídeos, né, que a gente publicou. E a resposta de vocês foi bem positiva, então a gente vai dar continuidade aqui em 2017, começando a segunda temporada nossa aí. A gente demorou um pouquinho para postar novos vídeos porque a gente estava de mudança e tal, apartamento e tal, a gente está meio organizando as coisas ainda. Mas se tudo der certo, aqui pra frente vai ter vídeos regularmente novamente, beleza? A gente tá melhorando um pouco de luz ainda, testando a luz e o áudio e tal. E qualquer barulho mais estranho que vocês possam ouvir aí é do apartamento, tá? Dos vizinhos, então é boas. E a gente tá aqui em Curitiba agora e tá chovendo também, então perdoem qualquer falha no áudio aí. Hoje aqui no História Pop nós vamos falar sobre uma das maiores revoluções do século XX, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é uma das principais revoluções do século XX, mas para entender um pouquinho essa revolução, é preciso retornar lá no seu processo de independência. Ali por volta de 1898, destacamos José Martí. José Martí é um poeta e é fundador do PRC, Partido Revolucionário Cubano, que tinha muitas ideias revolucionárias, entre elas romper com aquele padrão colonial espanhol, Cuba ainda era uma colônia da Espanha, e sem interferência dos interesses estrangeiros, principalmente dos vizinhos ali, Estados Unidos. Porém, esse processo houve um fracasso do ponto de vista militar, não ideológico. E esses ideais revolucionários vão influenciar a revolução lá na frente. Importante frisar que após a morte de José Martí, quem assume a presidência do partido é Estrada Palma, e este pede auxílio dos Estados Unidos nessa guerra. Na verdade, sempre houve interesse dos Estados Unidos na ilha. Desde o século XIX, os Estados Unidos compravam o açúcar cubano. Na verdade, desde o período colonial, os Estados Unidos tinham acesso ao melaço de açúcar de cana de Cuba para fazer aquele conhecido comércio triangular. Eles trocavam rum por escravos na África. Mas como se deu a entrada dos Estados Unidos nesse conflito? Bom, os Estados Unidos fazem uma visita de cortesia no meio da batalha entre Espanha e Cuba. E como que eles fazem isso? Eles pegam encouraçado um navio de guerra cheio de canhões, cheio de marinheiros, o USS Maine, no meio da guerra de independência de Cuba. É claro, o navio foi completamente destruído. Mas eu te pergunto, será que esse não foi a intenção provocar esse acidente? Porque isso coloca os Estados Unidos diretamente na guerra. Então, a princípio, o que era uma guerra de independência de Cuba passa a ser a guerra hispano-americana. Ao final do conflito, ali por 1902, os Estados Unidos saem vitoriosos e finalmente Cuba é livre, ou em espanhol, Cuba Libre. Eu queria fazer uma referência a um drink, Cuba Libre. E o que tem nessa bebida aqui? Basicamente, a gente temos aqui limão e gelo, que são algo tipicamente caribenho. Temos rum, que é uma bebida muito comum em Cuba, desde lá do século XIX e tal. E temos Coca-Cola. Então, a mistura das coisas que estão no Caribe, que estão em Cuba, o rum, o limão, o gelo e a Coca-Cola, que é um produto característico estadunidense, formam a Cuba Libre. Entendeu a referência? Eu entendi a referência. Foi numa festa cheia de Cuba Libre e na vitrola um espírito. Bom, com isso, Cuba deixa de ser uma colônia espanhola e passa a sofrer uma gigantesca influência estadunidense. Influência política mesmo. Os Estados Unidos, no processo de independência de Cuba, colocam uma emenda na Constituição cubana chamada de Emenda Platt. É basicamente um dispositivo legal adicionado à recém
criada Cuba Livre, dentro da Constituição de Cuba, que permite e dá livre acesso aos Estados Unidos de intervirem na política de Cuba, caso seus interesses na ilha se encontrem ameaçados. Também conhecida como política do Big Stick, o grande porrete. Ainda, os Estados Unidos detêm um território perpétuo, é um arrendamento de terras bem conhecido, principalmente nos episódios recentes aí da nossa história, que é a Baía de Guantánamo. É aquela mesma prisão que eles mandavam os suspeitos de terrorismo. Naquele contexto, naquele momento dessa época, o interesse naquela baía era para a extração de minerais e portos. Mas não tardou para essa região se tornar uma prisão militar dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, só fazendo um adendo aqui, durante a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram a prisão de Guantánamo para colocar todos os descendentes de japoneses que eles julgavam ameaçadores ao seu país. Então, existiu também campos de concentração dos Estados Unidos para descendentes de japoneses na Segunda Guerra Mundial, lá em Guantánamo. Importante salientar que os Estados Unidos eles pagam por usar Guantánamo, não é algo de graça. Eles pagam $4.000 por ano e são donos do território até hoje. Nas primeiras décadas do século XX, Cuba foi tomada por políticos que eram aliados aos interesses norte-americanos. Dentre esses políticos que se destacam, o último dito ditador de Cuba antes da Revolução, Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era totalmente pró-Estados Unidos e pró-máfia americana. Isso mesmo, a máfia. Os Estados Unidos usavam Cuba como seu quintal. Lá tinham cassinos, drogas, prostituição. Era uma farra. E a população de Cuba sofria muito na mão desses ditadores. E toda essa imposição imperialista e conformismo cubano vai ser questionado por um jovem advogado de família bem abastada, chamado Fidel Castro. Em 1953, Fidel e seus companheiros tentam fazer um assalto ao quartel de Moncada. Nesse quartel é onde o exército guardava suas armas. Fidel e seus companheiros queriam começar uma revolução, mas a tentativa foi frustrada. Fidel e seus companheiros foram presos, julgados y condenados. Un grupo de jóvenes, dirigido por Fidel Castro, se dio la tarea de preparar como primer paso el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Acciones que se llevaron a cabo el 26 de julio de 1953. Los esfuerzos fueron frustrados en el minuto culminante y sencillo de tomar el cuartel. Factores accidentales desarticularon la acción. Muchos de esos jóvenes valientes fueron vilmente asesinados y otros encarcelados después de una tenaz resistencia. Fidel, como advogado, faz sua própria defesa e depois de um longo discurso ele proclamou a frase que é muito famosa até hoje: "A história me absolverá". Nisso Fidel é condenado ao exílio, ele vai parar no México. Lá no México ele conhece um grande guerrilheiro, vai vir a juntar esforços na sua luta pela revolução, que é o Ernesto Che Guevara. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre Che Guevara, é uma figura muito, até mítica, né, da história recente. Numa outra oportunidade eu posso fazer um vídeo somente sobre ele. Mas eu posso dar duas dicas de filmes muito bons para você entender um pouquinho Che Guevara e um pouquinho o contexto dele nessa guerrilha, nessa revolução de Fidel Castro. O primeiro deles é Diário de Motocicleta, que explica como é que Che Guevara viu como era feito o imperialismo americano na América Latina. Vale a pena ver o filme. E segundo, são um filme que se divide em duas partes. Che, parte 1 e parte 2. Vale a pena ver também. Bom, com isso, Fidel, Che Guevara e outros adeptos à causa fundam o movimento 26 de julho. Fidel e seus companheiros organizam uma guerrilha, onde a partir de Sierra Maestra, eles conseguem um apoio massivo dos camponeses cubanos. No Réveillon de 1º de janeiro de 1959, Fidel e seus revolucionários tomam posse de Cuba.
hecha realidad el 1 de enero de 1959. Fidel Castro, convencido de que no podía esperarse, toma la decisión de llevar a cabo la revolución. Si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Fulgêncio Batista, muitos integrantes do governo e outras oligarquias fogem de Cuba. Esse episódio pode ser visto em um trecho do filme do Poderoso Chefão 2. Os anos seguintes seriam dedicados ao expurgo, à expulsão dos ex-funcionários de Batista e o julgamento daqueles que se rebelaram e lutaram contra a Revolução. Muito critica-se até hoje o modo de julgamento e o pelotão de fuzilamento utilizado por Castro, que era o destino final dos condenados. Vale destacar aqui que os ideais da Revolução Cubana foram contra a ditadura de Fulgêncio Batista, contra qualquer forma de imperialismo norte-americano e a liberdade de Cuba, propriamente dita. Lembrando que, de acordo com a visão dos revolucionários, a liberdade de Cuba estava diretamente ligada com o anti-imperialismo americano. Uma das principais ações do governo revolucionário assim que toma o poder, além a princípio óbvio da queda do ditador Fulgêncio Batista, é a nacionalização de hotéis, indústrias e bancos, uma gigantesca reforma agrária e uma campanha maciça de alfabetização e de saúde. Com isso, claro, houve algumas reações. Os latifundiários, os burgueses, que eram totalmente ou americanos ou pró-americanos, perderam tudo. E houve, de acordo com alguns dados, mais de 600 tentativas de assassinato de Fidel Castro a partir da CIA norte-americana. Vale lembrar ainda que nesse contexto, estamos aqui falando da Guerra Fria, a Revolução Cubana não tinha nenhuma ligação com o bloco socialista. Era uma revolução extremamente nacionalista. Uma dessas tentativas de assassinato mais famosas dos Estados Unidos contra Fidel Castro foi em 1961, na Baía dos Porcos. Lá desembarcou agentes da CIA, Marines, e essa foi uma ação muito fracassada. Eles foram expulsos a pedradas e pelos militares cubanos. Após essa tentativa e de inúmeras outras tentativas de assassinato, Fidel Castro faz um discurso e onde aí, após esses episódios, anuncia sua associação ao bloco comunista. A partir daí, Cuba adere ao socialismo. Esse posicionamento foi um duro golpe da União Soviética contra os norte-americanos. Lembrando que Cuba não tinha intenções socialistas no início da sua revolução. Esse episódio do desembarque da Baía dos Porcos também é representado num game, Call of Duty Black Ops. Dragovich. Do you remember Dragovich? Castro. We went in to kill Castro. Enough, Carlos. You know Bowman, right? Carlos. This is Mason. What's up, Carlos? So you got what we need? He will be in here. The plantation. My old plantation. Our attack on the airfield should distract them enough to get you inside. What about the evac? You will have transport waiting for you. Just be there. Excellent. We got company. Saquen los papeles. Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. No me Oye, toques, hijo de ¿de dónde puta. tú eres? I said, where are you from? Just be cool, Woods.
Wait. Talking to you! All right. Everything is ready. Gear up, boys. Say but bar, Carlos. No problem. My men will dispose of the bodies. Bowman, this is it. We're moving out. Better make it fast. 326s are about to begin their bombing Target should be run. up ahead. Roger. Move it inside. Get in position. You ready to make history? You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Em 1962, os Estados Unidos impõem duras sanções econômicas a Cuba, fazem um embargo contra Cuba. Esse é um embargo econômico, comercial e financeiro. Em 1964, a Organização dos Estados Americanos também adere. Isso deixa Cuba fechado. Cuba passa a ser totalmente dependente da União Soviética. Ainda nessa época, houve um dos mais famosos e perigosos momentos da humanidade, a crise dos mísseis de Cuba. Os soviéticos instalam plataformas de lançamento de mísseis nucleares em Cuba, que fica a apenas 140 quilômetros dos Estados Unidos. Isso foi uma tensão tremenda. O mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial. 22 de outubro de 1962. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba tornaram possível um ataque nuclear contra o Ocidente e anunciou um bloqueio naval em torno da ilha. Todos os navios em rota para Cuba seriam revistados. Os que tivessem mísseis a bordo seriam levados de volta, à força se necessário. Apesar do aviso, Khrushchev, o líder comunista, decidiu manter seus planos. Quando os navios soviéticos com os mísseis nucleares a bordo foram a todo vapor em direção ao bloqueio naval americano, o mundo prendeu a respiração. Temendo um recuo dos soviéticos, o líder cubano Fidel Castro mobilizou milhares de tropas. Mas quando a guerra nuclear parecia inevitável, Khrushchev recuou e mandou seus navios voltarem. A crise acabou tão rápido quanto tinha começado. As duas superpotências se encararam e a União Soviética piscou primeiro. O mundo respirava aliviado. Uma dica de filme para esse episódio específico é 13 Dias que Abalaram o Mundo. Diante dessa tensão, Nikita Khrushchev, o chefe do bloco soviético, propõe a retirada dos mísseis de Cuba em troca da promessa de que os Estados Unidos não invadiriam a ilha mais. E também o governo americano se propôs a tirar os mísseis da Turquia, que estavam na divisa de território com a União Soviética. Os países chegaram a um acordo que colocou fim a essa crise dos mísseis em 28 de outubro de 1962. Após isso, Cuba passa a receber um investimento maciço da União Soviética. Cuba passa a ser vitrine do modelo socialista para a América Latina. Com o passar dos anos, pessoas descontentes com os rumos que o governo de Fidel tomava em Cuba começaram a partir para os Estados Unidos. A princípio, os Estados Unidos começam a aceitar esses migrantes de bom grado, mas logo depois mudam de ideia e começam a bloquear a imigração dos cubanos para os Estados Unidos. Uma outra dica de filme também que retrata um pouco esse período é o clássico Scarface. O grande problema que Cuba sofreu posteriormente foi o colapso do bloco soviético. Ali entre 89 e 91, com o fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, Cuba começa a passar por sérios problemas. Cuba se torna uma ilha socialista isolada na América Latina. É aqui nesse momento posterior ao fim da Guerra Fria que começa a ocorrer o fenômeno dos balseiros,
das pessoas que tentam atravessar o mar de Cuba para chegar aos Estados Unidos. Existe uma grande fuga de Cuba para os Estados Unidos. Cuba começa a ficar decadente. Todo mundo tem algum conhecido que fala assim, vai para Cuba. Eu não vejo o inverso, eu não vejo os americanos voltando de barco para Cuba. Se a gente parar para pensar, por causa daquele embargo econômico, seriam os Estados Unidos responsáveis pelas condições de Cuba? Fica aí para pensar. Bom, Fidel Castro faleceu agora, recentemente, em novembro de 2016, e é um pouco complicado você se aproximar de uma figura tão emblemática, uma figura histórica como Fidel, sem ter algumas ideias prévias a respeito. Para muitos, ele foi um ditador sanguinário, que mandou matar muita gente, que lutava e matava os homossexuais, que restringiu a liberdade, entre outros. Para outros, ele é o ideal do revolucionário, o representante da causa, aquele que lutou contra o imperialismo americano e, de certo modo, venceu. Ele conseguiu expor as feridas da América Latina para todo mundo. Ele conseguiu elevar uma pequena ilha, lá do chamado, na época, Terceiro Mundo, a protagonista de lutas de potências do mundo bipolarizado que tínhamos na época da Guerra Fria. A questão aqui não é discutir se ele é um vilão ou se ele é um herói. O fato aqui é que ele é uma figura de enorme destaque na nossa história recente. E vai continuar sendo amado e odiado por muitas pessoas até o fim. Alguns revolucionários, principalmente aí o Che Guevara, que se tornaram o modelo revolucionário, ao menos teórico, estampa camisetas e tal, embora isso seja meio contraditório. Talvez o Che tenha essa projeção tão grande por ele ter morrido jovem relativamente, no auge da sua luta de guerrilheiro. E talvez não tenha tido tanto tempo de vida para dito manchar sua reputação, embora haja fatos hoje em dia que discordam disso. Enfim, como Fidel ficou no poder por quase 50 anos, ele teve muito tempo para cometer muitos erros e ser duramente criticado até hoje. Vale lembrar que eles também eram guerrilheiros. Eles não eram políticos profissionais, dito assim. Assumiram um país arrasado pela ditadura de Fulgêncio Batista, que era um ditador cruel, matava, mutilava, torturava, sendo que em alguns pontos Fidel e os demais revolucionários vieram se tornar também posteriormente. De modo que eles assumem um país contra todas as expectativas e tendem a aprender a governar esse país. Além de serem envolvidos dentro de um contexto geopolítico muito complexo, que era a Guerra Fria, sofrendo um embargo econômico muito duro que fez-se obrigado a se aliar a megapotências, se tornando uma marionete tanto dos Estados Unidos quanto da própria União Soviética. Quer você goste ou não, Fidel Castro pode ser considerado um sobrevivente. Sobreviveu a mais de 600 tentativas de assassinato. E quer queira, quer não, ele é um grande exemplo de resistência e luta contra o imperialismo norte-americano. Por outro lado, é um pouco complicado pensar num grupo de guerrilheiros que estão no meio da mata e conseguem tomar o poder. É meio contraditório, né? Passam a ser ditadores que restringem a liberdade. Historicamente, podemos usar isso como exemplo, mais próximo da gente, com o PT no nosso país. Claro, guardadas as devidas proporções, que passa de uma classe de políticos que lutavam pelos trabalhadores e passam a ser uma classe de políticos envolvidos em vários escândalos de corrupção. Seja esse envolvimento criado por uma mídia tendenciosa ou não. O poder parece realmente corromper, usando a máquina do governo para adquirir cada vez mais poder e consolidar esse poder. Embora tenhamos a supressão da imprensa, a supressão da liberdade e supressão de qualquer ideal contra a revolução, por mais que você possa odiar o modelo socialista de Fidel, não há como negar o caráter humanitário de Cuba para a sociedade. Entre a contribuição gigantesca para o fim do apartheid na África, demais revoluções pela América Latina e afins. Parece que muitos dos erros do modelo cubano, em parte por embargos econômicos e pela grande repressão que parece existir historicamente nos movimentos socialistas, a dicotomia entre liberdade e justiça social parece que não conseguem coexistir pacificamente. No capitalismo, onde há supostamente
uma liberdade de expressão, há um gigantesco abismo social, onde há pouquíssimos muito ricos e uma massa gigantesca de pobres e miseráveis. Se você quer liberdade, deve permitir que o mercado se autorregule. Ou o modelo socialista, onde uma sociedade igualitária, onde hipoteticamente todos seriam iguais, mas você não tem liberdade para tentar transcender esse mundo. Embora a ideia de esquerda e direita se aplique muito bem até ali o século XX, e hoje no nosso século está um pouco desgastada, está um pouco diferente, é um outro processo que temos que discutir aqui, mas ainda serve para entender algumas coisas. Hoje, com a grande crise nos países de dito esquerda e o crescimento de partidos de extrema direita na Europa, com o UKIP, ali no Reino Unido, e a deputada e presidente da Frente Nacional da França, Marine Le Pen, Trump, eleito agora nos Estados Unidos, e o Bolsonaro, que está aí no Brasil. Isso não sugere uma guinada para a extrema direita que pode vir a ser prejudicial a todo mundo? Fica a dica para você pensar aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenham compreendido um pouquinho esse processo todo de revolução cubana, tenham entendido um pouquinho. E para quem quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo o documentário O Comandante, de Oliver Stone, que você encontra facilmente aí na internet. Ele trata da vida e da obra, de certo modo, de Fidel Castro. O outro documentário que eu indico para vocês é Buena Vista Social Club. É um documentário que trata da história cubana através da música. Muito bom também. E para quem quer ler um pouquinho, recomendo esse calhamaço aqui, de Martí Fidel, A Revolução Cubana e a América Latina, de Luiz Alberto Moniz Bandeira. Eu ainda não terminei, mas estou quase, e é muito bom. Muito bom mesmo, fica a dica aí. Então valeu, galera, é isso aí, obrigado, até mais.